Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Hoje News. Tudo bem, Wilson? Olá, Raquel. Olá a todos. E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, CPI do fim do mundo, falar sobre os processos do Lula. E para falar sobre esse assunto e outros assuntos que estão no decorrer do dia a dia, vamos convidar o advogado Paulo Goiás, que está aqui conosco. Tudo bem, doutor Paulo? Seja bem-vindo novamente ao Hoje News. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Wilson Silvestre. É sempre um prazer estar aqui com você. Doutor Paulo, nós vamos aí, não poderia deixar de ser, começando aí pela CPI. Hoje colhe o primeiro depoimento de um ex-ministro, o Mandetta. Ele tem sido um crítico ferrenho do governo Jair Bolsonaro e, portanto, é um dos primeiros convocados aí pela CPI, lembrando que essa CPI não é muito favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Os apoiadores do presidente ali, em torno de 4 membros. E ele está numa desvantagem muito grande. Vamos ver o que vai sair sobre isso. A nossa pergunta para o senhor, doutor Paulo, é como é que o senhor está vendo esse cenário, essa primeira movimentação hoje? Fala-se que a partir do depoimento do Mandetta vai desencadear novamente aí um debate político e propriamente vai desviar do foco do que é a intenção da CPI, que é apurar responsabilidades em relação à condução da pandemia. Bom, como é que o senhor está vendo isso? O que a gente vê é o seguinte: a CPI foi aberta com um objeto fixo e determinado, que é a investigação da situação de Manaus. Posteriormente, foi acrescida a situação dos governadores e dos prefeitos em relação à decisão de abril do Supremo, que garantiu a autonomia aos governadores e aos prefeitos. Nós vamos ter o depoimento hoje do Mandetta. O Mandetta, na minha concepção, ele é um dos responsáveis pela grande contaminação que aconteceu em 2020, porque ele adotou o princípio do fique em casa. Se você estiver doente, estiver contaminado, fique em casa. Quando mandou o cidadão para casa, o que aconteceu? Esse cidadão começou a contaminar a família dele, que começou a contaminar os amigos. E a pandemia cresceu, porque não houve a preocupação em mandar o cidadão a uma unidade de saúde para que o médico avaliasse as condições e adotasse os procedimentos que achasse necessário. Essa autonomia do médico. Então, eu imputo ao Mandetta 1/3 das mortes ocorridas em 2020 pelo Fique em Casa. Foi um erro estratégico, era uma decisão dele e coube a ele fazer. Ele, naturalmente, vai querer tirar isso das costas dele, até porque ele é um eventual candidato a presidente pelo DEM, apesar de que, eu repito, Caiado deve passar na frente dele. A CPI do Covid vai tentar colocar o presidente da República no canto do ringue e tentar bater com vontade. Mas o governo, eu acho que sai rápido dessa situação. Primeiro, os organismos internacionais, eles demoraram a declarar a pandemia. Segundo, o Supremo, ao dar autonomia aos governadores e prefeitos, tirou a competência do poder estadual. Aí eu vou fazer uma aspa, não sei se você viu, o Lewandowski suspendeu a vacinação dos professores no Rio de Janeiro, que o governo local tinha dado prioridade. E, por fim, a quem eu imputo a grande responsabilidade da segunda cepa é do Tribunal Superior Eleitoral, que convocou as eleições, manteve as eleições, mesmo sabendo que haveria contaminação em massa. E o gráfico de contaminação mostra isso. A partir de 25 de outubro do ano passado, havia uma redução e a partir de 4 de novembro começou a subir. Foi quando a campanha esquentou. E isso é um dos fatores da segunda cepa. O governo ainda teve o problema da OMS, que demorou muito a decretar o estado de pandemia e a falta de orientação centralizada da coisa. Então, o governo federal, amarrado pelo Supremo, mais a inabilidade da Organização Mundial de Saúde e mais os fatores extras que convocaram, acabou gerando a situação. O governo, por outro lado, vai mostrar que todas as medidas foram tomadas. Até porque, vamos ser práticos, Silvestre, como é que se pode imaginar que um presidente da República vai controlar a quantidade de oxigênio num hospital em Manaus, se ele não sabe nem se um assessor
que não for de entrada direta no gabinete dele, veio trabalhar ou não no Palácio do Planalto. Como é que ele vai saber que falta gás ou oxigênio ou medicamento em Manaus? Então essa culpa não é do governo, tá certo? O governo comprou as vacinas assim que elas foram liberadas pela Anvisa e a CPI vai bater muito no lado político. Então, doutor Paulo, mudando um pouco aí de assunto, vamos agora abordar aí as andanças aí políticas dentro aí, em meio à CPI, as discussões que estão permeando os bastidores do Congresso. O ex-presidente Lula esteve em Brasília ontem, aterrissou em Brasília, teve vários contatos, conversou com várias pessoas, deve encontrar com o ex-presidente José Sarney, buscando aí trazer o MDB, que virou de repente, o MDB voltou a ter um protagonismo de equilíbrio para as eleições em 2022. O presidente Jair Bolsonaro já esteve com o José Sarney, que é uma espécie assim do consultor sagrado do partido, sem dúvida é a principal liderança hoje do partido. Então, assim, como é que o senhor está vendo essa movimentação do ex-presidente Lula em busca do centro-direita? Bom, em primeiro lugar, o Lula continua inelegível. A decisão do Supremo não cassou a decisão do TRF nem do STJ no processo da Gabriela Hart, que não era suspeita. Então, Lula continua inelegível. O que ele está fazendo é um jogo de cena. Vamos ser práticos. Eu sou um fã do ex-presidente José Sarney. Foi um homem que conseguiu governar numa situação atípica, numa situação totalmente excepcional. Mas Sarney hoje já não é mais liderança tão forte. Ele já não detém mais o poder do PMDB. Então o PMDB hoje, sem haver coligação, o PMDB precisa eleger deputado federal e deputado estadual. Então ele vai concentrar forças em ter um candidato à presidência da República para viabilizar a eleição de deputado federal e senadores pelo país todo. Esse é o objetivo do PMDB. E de lambuja alguns governadores. A outra visita foi o Rodrigo Maia. Vamos ser práticos. Quem é Rodrigo Maia na fila do pão hoje? É ninguém. Ele não tem o comando do DEM, ele não tem liderança exposta, ele saiu da presidência simplesmente acabado. Então, acho que o Lula está fazendo dois contatos que não terá efeito prático nenhum em cima do PMDB e muito menos do DEM. O DEM tem candidato à presidência e à vice-presidência. Primeiro, tem o Mandetta já declarado. Segundo, tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que quer ser candidato a vice na chapa do Bolsonaro. E há aquele que eu falei aqui por vocês, um complicador que pode vir correndo por fora, é um cavalo puro sangue, que é o cavalo do atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que é um nome que buscaria voto na direita da agropecuária. E isso pode criar uma situação favorável a ele. Em que pese ele dizer que não é candidato, ele é um nome. No PSDB, é um saco de gato, ninguém sabe quem será o candidato de lá, mas quer lançar candidato. Ciro Gomes não abre mão da candidatura. O que o Lula quer, na verdade, é viabilizar um candidato do PT, de preferência o Haddad, que teve uma experiência nas urnas e que com certeza não terá. O PT hoje tem 18% dos votos e tem um antipetismo muito forte, enraizado ainda na sociedade brasileira. Não é à toa que 23 milhões de pessoas foram às ruas no 1º de maio, apoiar o Bolsonaro e, inclusive, pedir até intervenção. Então, isso significa o quê? Que uma parte do eleitorado, ou seja, 25%, foram às ruas. Quando é que aconteceu isso no país? Doutor Paulo, agradecemos a sua participação aqui no Hoje News pela contribuição positiva. Eu é que te agradeço, Raquel. É sempre um prazer estar aqui. Até uma próxima oportunidade a gente conversar com o Dr. Paulo sobre os bastidores de Brasília. Raquel? Dr. Paulo, muito obrigada pela sua participação no Hoje News. E você pode acompanhar essas e outras edições através das nossas redes sociais, só digitando o Hoje. Aguardamos você na próxima edição. Até mais. Até.